Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados, Pai. Gratidão. Bom, podemos começar, né? Não tem musiquinha hoje. É, vamos então. É, só não lembro qual é o parágrafo aí, tá? Ó, segundo, qual a Isso. diferença? Tá, vamos lá. Qual é a diferença entre a alma e a psique? Explicarei agora a verdadeira diferença, ainda que os psicólogos terrenos possam contestar. A alma é a chama divina, uma metáfora usada para descrever a essência da vida divina, que é absorvida pelo ser individual no momento da concepção. A força vital adquire uma forma pessoal e libera a energia da força elétrica de atividade e os impulsos magnéticos de ligação-rejeição para empreender o trabalho complexo de construção do corpo. Portanto, você tem no núcleo do seu ser, sua alma, a realidade divina. E essa é inteligência divina, amor divino, que é o poderoso impulso divino para criar, crescer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfazer toda a necessidade em um sistema de perfeita lei e ordem. Essa é a realidade que é a sua alma. Vocês querem falar um pouquinho da alma? Eu ia E aí, perguntar se Rodrigo? eu ia Hã? perguntar eu ia perguntar se alguém tem dúvida ainda do que é a alma, né? Porque a alma é um assunto bastante batido por Cristo nas cartas, né? Ele É. sempre fala da alma, da consciência divina, que é a alma, é o elo entre o indivíduo, né, e a consciência. Ela é a essência da consciência que é injetada, né, no sêmen masculino. Então, eu acho que aí não tem mais dúvida, né, sobre o que é a alma, né? É a realidade, é a realidade aí da consciência divina no indivíduo. E ela fica ali quietinha, só para experimentar, para nos experimentar, para adquirir experiências que nós, individualizados, passamos para ela, Isso. né? Também compreendo assim. Portanto, quando você tiver superado os impulsos do ego e convidado a alma a manter o domínio de seus pensamentos e sentimentos, você será instigado a expressar todos os impulsos divinos acima descritos,
Você será tomado por um desejo de promover unicamente o bem supremo de todos os seres vivos e do universo em si. Você terá se tornado um verdadeiro mensageiro da consciência divina, expressando todas as suas qualidades do ser. Agora eu queria fazer outra pergunta, né? Aliás, a pergunta é para você responder para você mesmo, né? A gente já sabe muita coisa, né? Nós já sabemos muita coisa É. por conta do volume, né, de informação que a consciência universal está nos proporcionando. Agora a pergunta é: nós já sabemos o que é que nós temos que fazer? Controlar o ego e fazer com que a alma governe o corpo, né, e não o ego. Agora, por que que nós não viramos essa chave de uma vez por todas, né? Fica aí a pergunta para você fazer uma autoanálise, né? Para você que eu falo nós, né? Fazermos essa autoanálise. Às vezes eu me faço essa pergunta. Porque a Se gente é, não consegue controlar o ego ainda. né? Porque o ego é um danadinho que a gente não consegue pôr as rédeas nele. essa é a resposta genérica, né? É a resposta padrão. Ela realmente eu não controlo o Por ego, que que a ok. gente não consegue? Mas por que que a gente não vira essa chave? Por que que a gente não controla isso? Essa é a questão que você tem que trabalhar, né, em si mesmo. Você tem que se fazer essa análise. Por que que eu não estou conseguindo? Cristo dá as ferramentas, está ensinando como fazer a oração, como meditar, como purificar a consciência. E a gente não consegue virar a chave. Ué, como é que quem vai levar essa experiência para a alma? Se a gente conseguir. Ah, Essa mas eu vejo Ué, assim, é uma boa, eu, é uma boa questão. não, mas veja bem, ele fala mesmo aqui, aliás, nesse parágrafo aí que ele fala, que, porque quando ela dominar o ego, quando a alma conseguir superar, né, o ego, em termos dele ficar no comando, ela vai continuar tendo experiências. Sim, Ela Beleza. se ilumina, mas continua tendo experiências, não é? Experiências no reino dos céus, né? Só que agora no reino dos céus, né? Não, não, A ele gente- fala que vai ser aqui na Terra também. Não, não, o reino dos céus pode Ah, ser. sim, no estágio de elevação, É, atingindo o reino dentro de si, né? O reino do céu dentro exato, de si mesmo. Tá, exato. não no sentido Se a negativo. gente não está, se a gente não está, se nós, os buscadores, não estamos no reino dos céus, então nós estamos no reino da materialidade, Uhum. né? Na verdade, nós estamos nos dois o tempo todo, né? Nós estamos nos Isso. dois. Agora, a questão que Cristo quer é que a gente esteja no reino dos céus, no reino material, mas expressando a consciência no reino dos céus. Esse é o ideal, né? Uhum. eu fiz algumas considerações nas reuniões anteriores acerca da unidade, de a gente realmente viver cada o, o, aprofo- se aprofundar realmente naquilo que a gente entende em um nível de que somos um, estamos todos conectados. E aí é realmente descascar, debulhar exatamente o que implica essa questão de se a gente entende em um nível que somos um com todos, e é uma verdade que ele traz para a gente, o que isso implica? Por exemplo, aí que eu falei, o preconceito, quando você vê o outro e você tem pensamentos dissonantes com relação ao amor. Pensar exatamente, mas o que é o preconceito? O que envolve você superar isso? Então, assim, caridade, que seja bondade, é realmente a gente se aprofundar nisso e verificar
se esses aspectos são concernentes à consciência divina, por que a gente tem tantas resistências, por exemplo, até mesmo de modificar o nosso linguajar, como eu coloquei naquela ocasião de vá para o céu, até tornar isso congruente com a sua realidade, sem que você tenha que se esforçar. Da mesma maneira, e uma das coisas que eu realmente vivi e aprendi é realmente essa questão do preconceito. Então, mesmo dentro da cura prânica, a cura prânica ela foi elaborada de maneira e há uma distorção onde há uma classificação sobre os seres que nos auxiliam a fazer a cura prânica e que são seres angélicos e toda uma casta de seres superiores, quando na verdade tem que haver uma consideração acerca de hierarquias que trabalham para a cura e para manutenção do todo. Isso inclui respeito e consideração e entendimento sobre que Exus, Pombagiras, todos esses seres que estão ligados primariamente a, a Umbanda e essas filosofias, na verdade, todas têm um papel muito importante e dependendo do tipo de atividade, ferramenta que você necessita, eles são tão importantes quanto os anjos. Então, esse tipo de compreensão e aceitação, assimilação, isso fez uma diferença no meu processo de ampliação da consciência, que é muito que eu já falei uma vez, mas que é importante. Então, é realmente a gente verificar esses preconceito, crítica, soberba, orgulho. O orgulho é o que mais gera a separação entre o ego e a psique, porque você acha que é uma coisa, quando a psique, na verdade, a alma vê o todo. Então, esse tipo de consideração que a gente tem que ter realmente. Então, é perceber o tipo de linguagem que você tem, as atitudes que você tem para com o outro, tudo isso é permeado pelo ego e também, num determinado momento, pela psique. Pelo menos eu entendo que a gente tem graus de, não de preconceito, de coisas negativas. E a gente tem que realmente trabalhar isso. Eu gostaria de dizer assim, do que você perguntou, do por que que a gente não consegue, né, superar o ego nesse sentido. Aí eu estava vendo aqui para mim. Primeiro, tem a questão da criação que nós recebemos. Então, aquelas crenças todas que nos são embutidas, vão formando os nossos véus, né? E vai impedindo, então vai ficando, quanto mais dura a parede, mais difícil você leva para demolir. Então, fica muito mais difícil você derrubar tudo isso. E fora que a gente estudou, não sei se foi exatamente a última aula ou a aula anterior, que até no fator nascimento, dependendo de como houve a relação do casal, isso vai interferir no ser humano que está sendo preparado ali. Então, vejo que isso tudo são véus, né? São cobertas que vão sendo colocadas, que não é fácil. A gente sabe que tem que tirar, a gente sabe que precisa dissolver tudo isso, mas não é simples assim, não. Principalmente porque a gente já vem de várias e várias encarnações
e aquele lixo vai acumulando, acumulando. Agora, para limpar isso tudo, isso não é fácil, não. Eu, pelo menos, tenho bastante dificuldade. Não é que não queira, mas quando você vê, pá, já fez, né? Ou já pensou. É uma coisa meio assim. Pois é, isso que você está falando são causas, né? São causas. Mas a questão é a gente entender, desculpa, isso são efeitos. O que a gente tem que entender é as causas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tá. É, a gente sabe que tem que praticar o amor, mas a gente não consegue fazer isso. Por quê? Tem um porquê aí, né? Tem um motivo, uma Eu, causa. eu, a- eu acho assim, praticar o amor, você pode praticar uma bondade, mas o amor tem que ser uma coisa que vem muito de dentro de você. Então não é fácil você chegar, ai, querida, eu te amo. Não é assim, Não, não estou né? falando, Amanhã eu vou amar todo mundo. Também não é assim. Então não estou falando. eu vou fazer uma situação, para agradar a Cristo, então eu vou dizer que eu amo todo mundo. Não é? Tem que ser uma coisa que vai brotar de dentro de vocês, tudo, não é? Você Tem, tem que, e para isso, o que eu falo, você tem que ir limpando aquela sujeirada que está em cima lá, Eu até vou, chegar eu naquela vou, eu essência vou, limpa. eu prometo que eu vou trabalhar, eu vou pesquisar mais sobre isso, Yeah. mas eu vou dar um entendimento, tá? Um entendimento. A minha experiência diz o seguinte: a gente tem que chegar na consciência crística, na iluminação, para entender todo esse sistema. Porque assim, não somos nós que fazemos o processo. Não somos nós. Quem faz tudo, lembra que Jesus disse, quem faz tudo é o Pai, não é Ele que faz tudo. A gente sabe que a consciência é que faz tudo. Não importa como ela faz, mas ela faz, né? Então, assim, nós, por nós mesmos, nós somos egos. Quando eu digo eu posso fazer, quem está falando isso é o ego. Agora, quando você reconhece que é a consciência que pode fazer em você, a coisa muda de figura. Entendi. Então, eu entendo que a gente tem que chegar no entendimento e entregar mesmo assim, confiar definitivamente na consciência crística, ou consciência divina, ou consciência universal, né? Porque tudo é consciência. Entregar e descansar. Porque eu entendo que se a gente não fizer isso, a gente não vira essa chave, não. Porque eu faço os processos da carta aqui, oração, meditação, eu faço a purificação do papelzinho aqui, eu faço tudo aqui. Mas eu digo para vocês, eu tenho diariamente, eu estou nessa busca, nessa luta, porque o sentimento, o impulso egóico, ele quer sempre prevalecer. Então tá faltando o que aí para mim? Eu entendo que para mim tá faltando só decidir assim, decidir mesmo. Não, eu vou viver na dependência da consciência, ou seja, em harmonia com a consciência, porque esse é o momento que a gente vai iluminar. É quando você entendeu que a consciência é ela que faz tudo. Esses dias eu estava lendo um texto e o texto diz assim que quando você se ilumina, eu acho que é aqui na carta 7 no final é na carta 8 ele diz assim, você vai crescer, você vai se nutrir, você está fazendo isso. Ou seja, a consciência está fazendo isso para você. E eu achava que isso a gente fazia com o próximo. Ok, pode ser isso? Também pode. Mas, na verdade, quem precisa de crescimento, nutrição, cura, proteção e a satisfação de todas as necessidades dentro de uma lei e ordem, é o indivíduo que precisa disso, né? Começa por mim, dentro de mim. Depois eu vou exteriorizar isso. Então eu entendo que é só essa questão assim. Parece complexa, mas ela é simples. A gente só tem que processar essa informação do ponto de vista
de que nós temos que acreditar na consciência. Sabe por que que eu digo isso? Porque olha para os outros seres vivos. Pelo menos os instintivos, né? O pai diz, olhe para os lírios do campo. Eles não tecem, não colhem, não plantam, eles não trabalham, mas o pai cuida deles. E isso é um ponto importante a gente entender, né? Porque enquanto eu buscar prosperar, cuidar da minha vida, proteger, ganhar dinheiro, né? Me sustentar, me suster, me proteger e me curar, quem está fazendo isso é o ego. Mas a consciência não quer isso. A alma quer voltar para a relação de dependência mesmo. E não é uma dependência doentia, é uma dependência de consciência. Porque ele mantém todas as coisas no seu devido lugar. É assim que eu vejo, né? Mas isso é de cada um que vai ter que se aprofundar nisso, né? E o processo vai chegar lá. Mas eu entendo que É, a gente precisa virar essa chave aí. Não, mas eu concordo plenamente com você. Eu fico assim nessa também. Poxa, mas eu creio, eu sei, eu confio. Eu já falei, né, nas minhas meditações, nas minhas orações, que eu já me entreguei ao Pai, que o Pai que está me guiando. Como diz, tem um versículo na Bíblia que fala: não sou eu que vivo, mas é o Pai, o Cristo que vive em mim, ou o Deus que vive em mim, uma coisa assim. Mas é isso, somos humanos, e aí, o Rodrigues, eu fico pensando mais que são coisas de vidas passadas, como a Helenice falou, porque quando eu ouvi aí nas cartas sobre as vidas passadas, coisa que eu não, como católica, eu não ouvia nunca falar sobre isso, sobre vidas passadas. Então, assim, eu como psicóloga, eu trato da pessoa fazendo aquela entrevista toda dos pais, desde a concepção, taraná, como é que foi. Mas quando eu fiquei sabendo das vidas passadas, eu falei, gente, aí danou-se, porque como é que eu vou saber? Né? Então, eu vejo que cada pessoa traz, talvez até mais forte, coisas da vida passada. E olha só, gente, eu que não sei nada sobre vidas passadas, eu sei o pouco que eu ouço aqui, eu fico pensando assim, até o ser humano chegar onde estamos, o que o ser humano já passou e essas almas, como é que elas surgiram? Como é que veio Cristo todo já pronto para ser o Cristo? Então, eu vejo assim, eu entendi como você falou, Rodrigues, de que a gente vem já preparado para ser quem somos nós. E aqui a gente vai lapidando uns aos outros, né? Com a educação, com o relacionamento, mas eu acho que é muito complexo para a gente chegar, mesmo sabendo que a gente entrega a nossa vida ao Pai, que Ele é a consciência universal, divina, que cuida da gente, que deixa as coisas acontecerem, mas a gente ainda é humano. E aí, como é que fica? Eu entendo as crenças. Eu entendo, tá? A questão das crenças, isso aí Cristo diz, né, que um maior problema nosso o ego, né, e junto com as crenças. Agora, para a gente continuar aí, eu vou ler só aqui uns textos do TC 17, né? Aquela parte da Membros da Era de Amor e Paz, na página 147. Só para a gente entender que a gente é falho nessa questão. A gente entender que a gente é consciência. Essa consciência de que nós somos a consciência. Olha como nós somos falhos com isso, ó. Na página 148, ele começa assim, ó. Experimente buscar, antes de qualquer coisa, a orientação da consciência divina de fazer disso uma constante em sua vida.
E aí você se pergunta, será que eu faço isso constantemente, né? Aí, é, vamos aos nove, é? Rodrigues, antes de você falar os 9 aí, Mas eu não vou falar essa tudo. constância, não, só um minutinho, essa constância é o que já foi falado também em alguma reunião passada, que se a gente tivesse sido desde sempre, desde que o mundo é mundo, se a gente tivesse tido essa compreensão, a gente estaria Não já tem. iluminado, mas a gente não teve isso. Então, Eu vou falar resumidamente só os pontos dos nove princípios, tá? Mas ele diz assim, ó, depois que ele fala isso, ele diz assim: mesmo que você possa achar que não recebeu nenhuma resposta do divino, eu lhe digo verdadeiramente, se você permanecer firme na fé, no futuro você verá as respostas virem para você de forma visível. E eu digo para vocês, eu tenho dias que são bons e tenho dias que são menos bons, mas eu estou treinando que eu falo é praticando. Quando o dia não é bom, eu penso exatamente isso. Olha, o dia não foi bom, mas eu tenho fé. Eu acredito, eu sei que o Pai está trabalhando para mim. Então, Sim, essa consciência, porque às vezes a gente, pelo dia ruim, a gente baixa a frequência, aí a gente esmorece. Aí a gente pensa o quê? Acho que o Pai não está cuidando de mim, não. Acho que não está acontecendo nada. Ou seja, você desfaz aquilo que você fez antes. Porque é uma questão de crença. E a crença move as partículas, né? E vai criando a realidade instantaneamente. Então, é um detalhe, é um detalhezinho. Mas eu queria ler, só para a questão de firmeza de pensamento. Ó, eu meditarei diariamente. Deixarei todo o pensamento, né, de lado, aquietarei e silenciarei minha mente, pedirei a consciência divina que entre em minha consciência e que a assuma, trazendo minha sabedoria divina, amor divino. Isso aqui é todo dia, diariamente, tem que fazer isso. Não pode vacilar, não deixe de fazer, mesmo que você não queira, mas faça, né? E eu faço isso diariamente. É, saber que, olha, fazendo isso, todos os assuntos que você levar para a consciência, para a cura e resolução, serão devidamente curados e resolvidos, mas no tempo devido da consciência, tá? Dois, deixar de lado qualquer pensamento de inveja. Aqui é ego, né? Aqui é ego, tá? É você e o ego. Rejeitar todos os pensamentos egóicos e os substituir por aqueles de amor compassivo e condicional, incondicional. Você vê que é uma prática, é um exercício constante. Nós temos que querer fazer isso, porque a consciência vai fazer por nós, vai nos ajudar. Mas nós precisamos dar o passo, o impulso, né, de fazer. Respeitar, respeitar para mim mesmo. Desculpa, repetir para mim mesmo, né? Eu me comprometi a ajudar a construir uma nova era de amor e paz, né, tal. Lembrar que o reino dos céus, olha isso, lembrar que o reino dos céus é um lugar de alegria e bom humor. Quem é que lembra disso? No dia a dia, na luta, na batalha, enfrentando problemas, desgosto, sofrimento. Como é que a gente vai lembrar disso? Mas é um exercício. O reino dos céus é um lugar de alegria e bom humor. E por saber disso, de consciência, a gente tem que estar de bom humor e alegre também. Porque senão você está em dubialidade. Lembrar que para superar o ego e fazer um profundo e significativo contato com outras pessoas, eu devo ouvir. Lembrar que para superar o ego, devo ser capaz de ouvir qualquer verdade sobre mim mesmo sem querer retaliar ou encontrar desculpas. Lembrar, você vê que é só lembrar que ele usa, ó, lembrar. Por que lembrar? Porque isso é uma realidade. A gente só precisa lembrar. A alma sabe disso, mas o ego, a psique controlada pelo ego, fica empancando isso na gente, né? Lembrar que o reino dos céus, que no reino dos céus se sabe que o amanhã será perfeito,
pois a consciência divina preenche as mentes e os corações de cada habitante do reino. Então você tem que olhar com outro olhar, é com outra consciência. Não dá para ser pelo ego. Não dá para ser pelo ego. Ouvir com amor todos os que buscam o meu conforto e pedir à consciência divina para inspirar-me com as palavras que curarão os seus males. E o último, visualizar e fazer a afirmação, que é a afirmação, né, diariamente eu abro tal, 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 aquela afirmação. Então, eu penso que seja isso. A gente precisa ter certeza absoluta, convicção do que é o reino dos céus e de que nós estamos lá já. Nós já estamos lá. Precisamos ter convicção disso. O que atrapalha isso são as crenças, né? Que a Helenícia citou, você também citou, Isabel, né? A própria Celina. E o ego que atrapalha, fica impulsionando a gente a fazer as coisas que são de responsabilidade da consciência universal. Eu vejo que é simples assim, na minha cabeça é muito simples assim. E eu busco essa condição, eu busco diariamente essa condição. Fácil não é. Cristo disse, né? O caminho é reto. E você vai ter dificuldades. Você vai esbarrar no paredão da escuridão do inconsciente, né? Vai esbarrar porque o inconsciente vai lembrar de coisas horríveis que você já fez. Você nem lembrava mais, ele vai te lembrar. Faz parte, né? Mas é um estado de consciência, um estado de certeza absoluta, que é o que ele chama de fé, né? Ele diz lá da semente que a semente, ela está pequenininha, mas ela sabe o quanto que ela vai crescer e vai se tornar um arbusto, uma árvore gigantesca. Essa é a certeza que nós temos que ter. Como fazer isso, né? É o que eu falei, é o que diz os novos princípios. E exercitar isso diariamente e constantemente. Se a gente não der esse espaço, vai ficar, vai ficar protelando, né? E vai ficar para a próxima encarnação. Não vai dar certo nessa agora, não. Mas, Deixa eu te enfim, mostrar. Olha aqui, ó. Esse daqui é um caderninho em que eu peguei todos esses pontos e coloquei. Por exemplo, vou ler esse primeiro. Eu uso todo o meu tempo de união com a consciência divina para saber que todos os assuntos que levo para a sua cura e resolução serão devidamente curados e resolvidos. Consciência divina, me dê a graça de saber que tu sempre responde às minhas preces feitas com convicção amorosa. Vou puxar uma outra aqui. Diariamente eu rejeitarei todos os pensamentos egóicos e os substituirei por aqueles de amor compassivo e incondicional, com os quais ajudarei a construir o reino. Eu transformei todas elas nessas afirmações, nesses decretos, e faço isso diariamente, juntamente com a oração aqui que ele fala, diariamente. Eu levo de manhã quase uma hora entre os pensamentos que fogem, eu buscando, trazendo para a oração, fazendo uma outra oração que eu gosto muito, que é do amanhecer, em seguida essa do diariamente, leio todas essas daqui, todas, uma por uma, vou lendo todas. Cada vez que eu acho uma outra, eu vou acrescentando, aí depois leio o livro, pelo menos uma página ou outra, para fazer a meditação. E vou te dizer, a minha dificuldade para meditar ainda é muito grande. Ainda é agora muito deixa eu grande. perguntar uma coisa para você. Tá certo, tá certíssimo. É, você desenvolveu a sua técnica, né? A sua forma Como eu me a identifiquei para jornada. A trabalhar com sua isso? jornada. Você desenvolveu a sua própria jornada, ok. Agora, o importante é você pegar isso aí que você está exercitando todo dia, e eu pergunto, na hora que você está passando por uma situação, certo? Que você está sendo provada, vamos chamar assim, que o seu ego se manifesta, você lembra de reagir conforme a consciência? Não sempre, não sempre. Muito, hoje eu teve uma situação que também veio assim, aí eu Pois é, lembro das cartas. Eu lembro pois das é cartas, disso que eu estou calma, falando. porque o meu pavio sempre foi muito curto. Eu tenho 70 anos, vou controlar esse pavio agora
não é fácil, eu até tento, mas não é Pois, fácil. pois é disso que Minha eu estou resposta, falando, é disso que eu estou falando. Quando a Celina fala assim, a gente precisa exercitar, a gente precisa praticar, ser uma coisa natural, né? Tem que ser natural. sim. Entendeu? Então é disso que eu estou falando. O problema, a questão não é você decorar isso aqui. Decorar, eu estou decorando muita coisa aqui. Mas não é É na decorar, hora do embate, o como você vai reagir. É isso que nós temos que exercitar, praticar mesmo. Sim, E eu não, essa minha colocação nos livrinhos, eu não vejo como uma decoração. Eu vejo como palavra de poder. Você entendeu? Ele não diz que as palavras têm poder, então eu afirmo isso quanticamente todo dia para criar isso em mim, sabe? Uma sim, forma de que isso Mas se você venha, não colocá-las não é em prática, e decorar. na hora que você estiver Sim, mas praticando a situação, não é palavra eu, de poder. eu sei, querido, só que não é assim. Você já deve ter ficado nervoso em algum momento. Com Você, não, eu certeza. tenho que praticar, que não é assim. Você entende? Não é assim, né? Eu me coloco, eu tô no pacote. Eu tô no É, pacote. Olha então, só, a gente, gente sabe. é claro que acontece isso comigo também, mas o que que eu tenho feito? E quando eu percebo, imediatamente se tem como eu consertar o que eu Sim, fiz que não foi legal, eu conserto. Se não, eu peço perdão. É o que eu sim. tenho feito. só que a gente faz ainda. Essa é a Porque, Tá né? questão. valendo. Tá valendo. Eu Tá também valendo. faço isso. Fala, Celina. É, eu, ia- é esse processo mesmo. Cada, me veio assim, eu tive que aprender da pior maneira possível, porque eu tive que chegar a um ponto em que assim, eu não tinha mais nada. E assim, eu tive que chegar a esse ponto de assim, não ter mais nada e pedir, implorar. E aí, nesses momentos, em várias ocasiões que aconteceram, eu tive realmente que abrir mão daquilo do meu ego e me colocar realmente assim, de joelhos, para conseguir passar por algumas questões. Esses momentos me vêm agora, já veio algum tempo atrás, esses momentos é que foram chaves e eu tive que abandonar o meu ego e realmente mostrar que eu tinha uma dificuldade grave em 2015, 2016. E assim, se eu não pedisse ajuda, porque eu teve ocasiões em que eu fui ensinada a nunca mostrar uma fraqueza, sempre me colocar de uma maneira que todo mundo tivesse uma imagem de mim. Mas quando eu precisei, eu tive que realmente me abrir, me colocar de uma maneira assim, muito bem humilde mesmo, assim, implorando mesmo que alguém pudesse fazer uma cura em mim. Porque naquele momento, minha energia estava tão ruim que assim, eu só tinha energia de estresse e eu não conseguia passar uma boa energia em mim. Então, naquele instante, eu tive que abrir mão, assim, de realmente quebrar todo um paradigma de que eu tinha que ostentar uma determinada. Eu percebi que naquele momento eu não tinha que ostentar nada. E é aquele momento que eu realmente, assim, pedi, implorei para eu sair de um processo bastante difícil. E assim, naquele instante, quando eu consegui abrir mão daquela necessidade de ter uma máscara, aquilo foi assim muito bom, porque naquele instante, assim,
caíram várias máscaras e realmente, assim, eu me tornei uma pessoa realmente melhor quando eu abandonei a necessidade de colocar as coisas, assim, essa questão do orgulho, de você, eu sou melhor do que o outro, e eu não. Foi todo um contexto, não a minha pessoa, eu era muito calada. Mas, assim, as pessoas eram colocadas, foi por causa do meu companheiro, que ele tinha essa necessidade de se colocar de uma maneira e eu comprei a ideia e fiquei numa posição assim, vocês aí e eu aqui. E isso foi uma coisa, no momento em que eu mais precisei, assim, eu tive que abrir mão de tudo e desfazer toda essa máscara que eu tinha criado, que eu permiti me criar com meu companheiro. E assim, naquele instante, as provas vêm para nós de maneira a o universo trouxe várias ocasiões em que isso foi, uma vez que eu abri mão daquela máscara, ela volta de outras maneiras e você novamente tem que se reafirmar em relação a essas questões. Então, assim, quando foi acontecendo esses processos, em que eu realmente, assim, vieram muitos tapefes mesmo, e naquele instante eu tive que aceitar realmente que, assim, eu tinha que trabalhar muito em mim. E isso, na verdade, é cada momento, eu acho que cada momento que nós temos em um embate de realmente. E aí é escolher realmente, mas me foi colocar, eu estava numa situação tão grave e eu tive que realmente assim, mas eu fui e tive consciência de que se eu não fizesse alguma coisa, não tirasse esse véu de soberba e orgulho, eu não estaria aqui. Eu sei que eu estaria morta. Então, assim, eu tive que chegar nesse ponto de realmente não ter, assim, escolher entre duas coisas bastante difíceis, mas eu preferi realmente me levantar e pedir ajuda. Essa que é a questão. Em um determinado aspecto, que qualquer um de nós vamos passar, você tem que realmente considerar a questão de estar no seu coração. E eu tive que fazer isso, mas foi a duras penas. Quando eu Ó, falo, teve que. só mais uma coisa. A gente está conversando aqui, todas essas reuniões que a gente tem, né? Os exercícios que a gente faz, enfim, que Cristo pede para a gente fazer, né? Ele tem um objetivo. Você sabe qual é esse objetivo? Você sabe qual é? Por que que você está aqui? Por que que você vem para essas reuniões? Por que você lê as cartas? Você sabe disso? Sim, Então me digam aí o que que é. A iluminação, Não é só né? iluminação. A É, iluminação é antecipar a iluminação. Lembra que Cristo diz, olha, se você conseguir se iluminar agora, nessa encarnação, vai ser muito bom para você, porque você daqui, você já vai para o próximo nível de dimensão, né? Então, assim, o propósito aqui é a gente se iluminar o mais rápido possível. Então, para a gente acelerar o processo, Cristo trouxe as cartas, deu a receita, deu os passos para que a gente se exercite, que a gente pratique isso. Entenderam? O processo, a urgência é essa, é que a gente aprenda da forma mais rápida possível, né? E pratique isso o mais rápido possível. Então, existe a necessidade da intenção nossa querer fazer, tá? Mas lembrando sempre,
Cristo está do nosso lado, Cristo está nos apoiando, a Irmandade do Mestre está nos ajudando, a consciência está nos ajudando o tempo todo. Nós só precisamos repetir, 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 mesmo que pareça que não está acontecendo nada. Digo para vocês. Então, quando estou passando algum problema, Denise, né, nessa situação, aconteceu ali de passar por um xingamento, alguém gritou comigo. É natural que meu ego se inflame e queira retrucar. É natural mesmo. Mas sabe o que é que eu lembro na hora? Eu estou conseguindo fazer esse exercício. Eu penso assim, não, ele é consciência igual a mim. Eu fico repetindo isso para mim o todo. Quando eu olho para as pessoas, eu olho para os animais, eu vejo a natureza, eu fico, isso é consciência universal. Consciência é conhecimento. Tudo é consciência. Eu fico repetindo para mim. Porque se eu ficar lembrando disso o tempo todo, eu vou controlar os impulsos egóicos mais facilmente. Vai começar a reagir, entendeu? E aí, naturalmente, as cartas, os textos, os exercícios, eles vão fluindo na nossa vida, entendeu? Agora, você tem que estar atento. Por quê? Porque nós estamos mais de 50 anos que nós estávamos dominados pelo ego. 50 anos dominados pelo ego. É muito tempo para a gente querer que a coisa se resolva de uma vez por todas, né? Não vai ser assim, né? Cristo diz, é uma carga muito grande, você tem que ser persistente para você conseguir. Mas saiba Experiente. que eu estou do seu lado, eu estou te acompanhando, estou na evolução e vou ficar feliz quando você se iluminar. Entenderam? Mas precisamos dar o passo, precisamos querer nos iluminar. Mas eu acho que tem uma coisa, não sei, vou fazer o meu depoimento. Quando a gente começa a estudar as cartas, né, essa consciência começa a vir, tá? Eu vou colocar uma situação que eu estou vivendo de uma maneira bem simplificada. Eu moro no apartamento, eu peguei e coloquei um forro de madeira no meu terraço. Tem várias pessoas que moram no mesmo complexo, são vários prédios que têm o forro de madeira no terraço. Aí o pessoal do conselho mandou uma carta dizendo que eu não podia fazer isso. Aí a pessoa que fez, não, eu vou fazer uma planta provando que tem ventilação, tal, tal. Eu entreguei a planta, eles falaram, não, você vai ter que tirar. Então, olha a minha escolha, o que me aconselharam. Você vai em todos os apartamentos que fizeram isso, tira a foto, põe o número do apartamento, escreve um e-mail dizendo, olha, se eu for tirar, então todo mundo tem que tirar. Eu estou numa situação que, assim, por que que eu vou prejudicar o outro? Porque eu quero, né? Então, assim, eu tenho entregado isso durante a meditação. Porque o mais espontâneo seria o seguinte: eu ir lá e brigar, não, eu paguei caro e não vou tirar, vocês. Comprar uma briga, entendeu? Aham. Que seria o ego. Você vai, não, você vai comprar a briga. O que é que seu ego quer fazer? Fala para mim aí. Olha, o meu ego gostaria de conservar como tá, porque ficou agradável, ficou do jeito que eu queria, ficou bonito, ficou, né? Foi uma coisa que é boa, né? Agora, o que é que a consciência divina da Ana Lúcia Pugliese, para expressar a consciência, o que é que ela deve fazer? Eu acho que é o seguinte, eu pensei, não, eu buscar uma solução que eu pedi durante a meditação, que não prejudique ninguém. É isso que eu estou buscando. Porque se eu for comparar, dizer, tudo bem, eu vou tirar, mas também todo mundo tem que tirar. As pessoas já colocaram, já está lá. Eu não quero prejudicar as pessoas, sabe? Então, o que eu sinto, a mudança, Rodrigues, é isso. Antigamente, antes de conhecer as cartas, eu ia dizer, ah, não, o que importa é o que eu quero. Ah, Agora, eu já tenho uma consciência de que, assim, eu tenho que resolver de um jeito que seja bom para todo mundo. E eu exatamente. tenho dessa solução para a consciência divina. Isso é sua consciência divina, Então, trabalhando. conforme a gente vai lendo as cartas, garanto que a gente tem momentos que a gente não age já só pelo ego mais. Sabe, eu acho que essa mudança todo mundo já está sentindo.
Agora, deixa eu só te perguntar uma coisa. Se você recebeu a carta, o conselho mandou você retirar. Por que que você não retirou de uma vez? Porque não tem nenhum fundamento para eu retirar. Porque Olha aí, eles tá vendo? eles estão implicando comigo. Não é porque eu sou imigrante, porque Eu também percebi isso. Por que que os outros podem e você não? É, bem. colocou. Tem Mas a questão é, se você retirar, ó, você já pagou, você gastou, tudo bem, ok. Mas se você retirar, você está perdendo ou você está ganhando? Olha, Do ponto de vista, do ponto de vista da consciência, tá? não, eu acho que o que eu espero é chegar para a consciência divina e resolver de uma forma que seja bom para todos, inclusive para mim. Tudo bem, mas a consciência divina está dentro de você. Você que vai resolver isso aí, tá? É você que vai resolver, tá? Porque a gente fala assim, ah, eu vou pedir para a consciência, mas a consciência é você mesmo. Não é Sim, fora, não, é dentro, tá? mas durante a meditação, quando você eleva o problema, a Entendi. solução vai aparecer para mim, eu tenho certeza absoluta, Entendi. Tudo vai bem, aparecer. certo, tá certo. Eu só estou dizendo que quando a gente começa a ponderar, quando a gente começa a ponderar, é porque o ego está reinando. Eu não tenho dúvida disso, Você tá? acha que está reinando? Mas, tá? Você vai lá e pinta a sua casa de azul porque você gosta de azul. E tem um monte de gente que pintou a casa de azul. Aí chegam para você e falam: não, você não pode pintar a sua casa de azul. Você tem que pintar de verde. Por quê? Porque eu estou falando. Ó, pela consciência divina, eu estou afirmando porque eu acredito que é assim, tá? A consciência divina, ela diz o seguinte, na carta, né? Que nós devemos evitar os conflitos. De todas as formas, devemos evitar. Mesmo que nós percamos. Mesmo que aparentemente pareça uma perda. Porque, olha, lembra que todas as tuas satisfações, todas as suas necessidades são satisfeitas pela consciência. Então, esse forro não vai te fazer falta. Garanto isso. Pela consciência, não. Mas pelo ego vai fazer falta. Eu só estou querendo que você entenda que existe uma solução bem simples para isso. Agora, é um questionamento entre sua consciência e seu ego, que é aquela discussão que Jesus teve ao sair do deserto, né? Lembra que ele teve três conflitos? Ele diz na carta 6 aí no final da carta 6, aqueles três conflitos foi uma guerra dele, da consciência crística dele, né, divina, e o ego dele, brigando. Os dois. Era o conflito de Jesus. E é o Pode. seu conflito agora. Mas, Entendeu? por exemplo, o exemplo da casa. Se alguém chegasse para você porque ele está lá, você foi Com a nomeado, consciência, com a você consciência que eu tenho hoje, com a consciência que eu tenho hoje, pintasse a casa, faria. você daria a cor da sua casa. Eu faria. Com a consciência que eu tenho O hoje. ego do outro. Porque é ego puro, é uma coisa de perseguição mesmo. Tudo Entendeu? bem, mas Ô, Rodrigues, deixa eu mas te fazer uma Ela- pergunta. você já está evoluindo. Você já está evoluindo. Você já está na jornada. Portanto, a obrigação é nossa. O outro está na ignorância. O outro está ainda, entendeu? Tudo bem, mas por que que Não eu dá não para posso bater. fazer de uma forma que eles aceitem que eu fique e que fique tudo bem? Tudo bem, pode Aí é ser. o ego. Pode ser. Não é questão Rodrigues, Ó, veja bem, olha, de... isso pode Você que tem ser que resolver isso aí. simplesmente, isso pode ser simplesmente um teste que foi sendo passado por você. Consciência divina está levando um teste para você, para ver até que ponto você vai ficar brigando e querendo impor o que você está com vontade que seja feito. Existe Olha isso, por esse ângulo. brigar e impor. Tem outra coisa de você usar um argumento saudável, um argumento lógico, um argumento justo, e que a outra pessoa, tudo bem, Ana, você tem razão, você pode manter o seu telhado, eu, porque você Sim,
Mas mostrou se que você, não é mas errado. se você, mas se você quer impor, é ego. Então vamos lá. Vamos lá. Jesus foi condenado Del, à deixa eu dizer. morte, né? Jesus foi condenado à morte. Ele poderia ter argumentado alguma coisa? Poderia ou não? Eu acho que, Poderia, mas eu acho que era a missão dele. eu acho que essa comparação não cabe, não, Rodrigues. É a missão dele, O gente. que que você acha? Fala, a Isabel está querendo falar alguma coisa. Não, nesse caso aí que ele está falando, eu vejo que assim, nós temos uma missão. A do Cristo, ele veio para essa missão. Ele já sabia disso, ele estava cansado da vida dele, Ia de se ficar, querer. ele Oi? queria, ele queria ficar livre já, né? Então, ele próprio queria. Ele mandou até o Judas ir lá, olha, vai lá Vai, pega me de uma vez. denunciar, porque ele já estava querendo ir. E eu vejo assim, isso tudo é o ego do pessoal aí do prédio. E eu, olha só, gente, eu não sei, não sei bem das cartas como vocês sabem, mas eu tenho uma lembrança, porque isso me tocou, de um pedaço, de um momento lá que Cristo fala que quando a gente também se submete muito às pessoas, se torna submissa, que a gente vem em outra encarnação para a gente aprender que eu também tenho voz, que eu também posso recorrer ao meu direito. Muito Isso, mas quieto, aí ele está falando de um padrão, não de Mas, um momento. Ele mas está isso falando é, de um Eu, padrão, né? eu Você não tem o sei. padrão de ser sempre submissa, de tudo você deixar aberto, deixar. Isso é um padrão, mas não uma única situação isolada. É diferente, tem que analisar de forma diferente. é porque você não conhece meu padrão, Helenice. Não, não é o seu padrão que eu estou falando. Sério, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre aceitei tudo. E tudo bem, você está certo, sempre dava razão para os outros. E eu acho que se fosse há um tempo atrás, ou eu ia brigar, ou eu ia aceitar, entendeu? Assim, meio de extremo. Mas tudo bem, eu vou esperar quando eu chegar na então, solução, eu conto para deixa eu você. só dizer só mais uma coisa aqui, ó. Você deu um exemplo também bem extremo para mim, né? Ah, você pintou de azul e alguém chegou e mandou pintar de verde. Tá bem, é muito extremo também isso aí. Lógico que eu não. Igual todo mundo, Lógico, quando eu vou pôr, o cara fala não, entendeu? É a mesma coisa. eu só enxergo o seu exemplo diferente, porque você fez sem consultar ou você fez porque viu os outros fazendo? Eu fiz porque todo mundo faz, porque muita gente fez, eu É, fiz. ok, então tudo certo, ó. A verdade é o seguinte, existe um padrão, né? O padrão crístico, né? O padrão do comportamento crístico, ele tem um padrão, né? Tá aqui nas cartas. Mas você vai resolver isso com a sua consciência. A Isabel vai resolver as dela com a consciência dela. E tá tudo certo. As experiências são individuais, né? Mas do padrão crístico, ele diz aqui na carta, se não me engano, é na carta 8 ou é na carta 9, ele diz: evite, evite. E evitar é até perder. É até perder. Por quê? Porque perder é ganhar para a consciência. Perder é ganhar. Você perde no material, mas você tem certeza que as suas necessidades, sejam elas quais forem, do tamanho que forem, do preço que forem, a sua consciência vai te devolver, vai te dar de novo. Isso é importante entender. Entendi. Agora, Agora, se você, no agora, se caso, você não se desfaz, se você não quer se desfazer, porque você acha que pode contornar a situação, tá certo também, não tem problema, fazer uma entendeu? pergunta. No caso da casa, você mudaria a cor da sua casa? Eu vou falar Não, do ponto de vista do consciência, tá? Ó, não. Mas do do que ponto de você, vista da como consciência, ser do ponto de vista humano, da consciência. Se eu tivesse criado o conflito, se eu tivesse provocado o conflito, eu teria consciência, não, eu fiz isso, eu vou desfazer. E eu faria. mesmo que o conflito seja uma implicância e não seja uma coisa Não, não estou feia, falando desse ponto de vista, estou falando do ponto de vista igual ao seu. Eu fiz porque os outros fizeram e aí chegou a situação.
para não criar conflito e para testemunhar, para expressar a consciência, eu faria. Mesmo que isso tornasse um prejuízo para mim. Entendeu? Eu faria. Do ponto de vista da consciência. É, Agora, eu vejo- cada um, né? Cada um tem a E sua como consciência. você Continue a oração, na sua meditação, e vai acontecer, com certeza. E Né? como você mesmo diz, envolve muitas outras pessoas. Se fosse você a primeira e eles viessem implicar e você sabia que não existia nenhum estatuto nem nada que proibisse, eu acho que seria super justo você realmente chegar e não, peraí, eu tenho direito, eu tenho os meus direitos, como todos. Mas aí, quando envolve outras pessoas, para você poder ganhar sua causa, você vai ter que delatar as outras, ou, né, levantar aqui, peraí, fulano, fulano, beltrano tem. Então, eu acho que é justamente nesse ponto é que você tem que ponderar e Gente, sentir. Não eu não vejo é aquela. delatar, porque todo mundo sabe que um monte de gente fez, eu não estou delatando, Isso, é sai isso andando que eu ia falar. feio, eu não estou delatando ninguém. É Não, isso que eu ia falar. Tá, entendeu? não está à Não, ela vista? não vai, Isso não é uma ela coisa não vai que fazer está à isso, não. Ela não vista? vai fazer isso, não. À vista para todo Ela, mundo. ela Ué, vai. então, se os outros têm, por que você É, não pode? Isso é ela quer. discriminação. Todo mundo pode estacionar o carro na zona azul, agora você não pode mais. Por quê? Porque eu não vou com a tua cara, do Rodrigues. Você não pode parar seu carro aqui, porque eu não gosto de você. Mas eu sei que isso é o ego dele que está fazendo isso. Então eu não vou entrar em conflito com ele. Entendeu? Entendi. Porque a minha consciência já está no reino dos céus. Então eu não quero conflito. Tá certo, beleza, eu não posso, vou atrás de outro lugar. Simples assim. Mas isso é uma certeza que eu tenho, né? Que você tem que ter também, Isabel tem que ter nas questões dela, né? Cada um vai ter a sua consciência ali, entendeu? Agora, É, do ponto de vista egóico, ele vai sempre querer atrair para ele, né? O que é melhor e repelir o que é perigo. Isso é o ego. Simples, né? Entendeu? É, Solange, já tá por aí? eu só acho Estou aqui, estranho, estou escutando. só um minutinho, ô Ana Lúcia. Eu acho estranho, por exemplo, se você teve vontade de fazer isso e fez, porque tem outras pessoas que têm, você pensar em fazer e perguntar se pode fazer, não tem nem lógica. É a mesma coisa, eu aqui no meu prédio, todo mundo faz um negócio, eu ir lá na síndica, olha, eu posso fazer isso? Ela vai pensar até que eu sou maluco. Ah, não pode, todo mundo faz. Né? Eu, A regra do prédio diz isso, eu já por que que morei eu em estou apartamento. pedindo? Eu já morei em condomínio de apartamentos. E eu mandei instalar um ar-condicionado na varanda. O condensador, né? Aquela parte do motor, eu coloquei lá em cima, abaixo do teto. não pode. Aí veio o síndico e disse para me colocar no piso da varanda. Por quê? Porque na estética do prédio, né? Não podia estar exposto o condensador. Tá bom, beleza. Naquela época eu não tinha nem consciência, né? Mas para não criar conflito, né? Eu até olhei, eu até olhei nos outros apartamentos como é que tava, se tinha em cima, se tinha embaixo, né? Eu fui Mas síndica de prédio também, eu sei como que é. Tem a convenção do condomínio. existem umas É, regras, né? E tudo mais. Então, sim. assim, né? É consciência nossa, né? De entender que quando há conflito, olha, quando há conflito, há sempre ego envolvido. Sempre. O ego, ele é o destruidor de famílias, né? Ele alavanca famílias, ele destrói famílias, né? Então, o princípio dele é esse aí, né? Mas, Você tá molhada? Tá, né? Solange, vamos lá? Vamos seguir, gente? Mais alguém quer falar? Não. São, vamos ler aí mais uns, deixa eu ver aqui. Vai, mais uns 10 minutos, né? Não, uns 15 minutos, pelo menos aí, vamos lá. É. Até o momento da reunificação da alma com a consciência divina, a psique,
ocupa os recantos mais profundos de sua consciência humana e extrai sua consciência de sua alma. Este é o instinto oculto em você que sabe distinguir o certo do errado. Só Essa uma é a coisa, tá? psique. É, ele disse que ia explicar, né, a diferença entre alma e psique, né? Então, a alma, ele já definiu aí, né? É a essência divina da consciência universal que é injetada, né, no indivíduo através do esperma, do espermatozoide e do óvulo, né? Agora ele está falando da psique, tá? Então vamos lá. O ego também é formado no momento da concepção. Enquanto a criança se desenvolve, o ego começa a se fazer sentir. Ele é a base de sua personalidade humana, que dá a você a individualidade. É a energia de sua consciência humana. É o torna único e diferente de todos os demais. Com a finalidade de conservar a sua individualidade, o ego deve protegê-lo dos ataques exteriores de qualquer tipo e dar a você o que necessite para prosperar, florescer, crescer e ser feliz. Isso é divinamente ordenado e não deve ser tratado com desprezo. O ego constitui o núcleo de primeira importância. É muito necessário de consciência de criação, desenvolvimento e crescimento. O ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade, o impulso de movimento contínuo, aparente em todos os seres vivos, inclusive nas plantas que giram e desdobram as suas folhas para captar o sol da melhor maneira possível. Esse é o movimento concebido no campo elétrico de atividade contínua e no campo emocional de ligação, desejo, na consciência da planta, que permite que ela cresça e desfruta do calor do sol. O ego em todo ser vivo é unicamente o assento da consciência terrena. Ele, de maneira nenhuma, se assemelha à realidade divina que constitui a alma. O impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena e está voltado exclusivamente para conseguir o que quer para fazer a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sua sobrevivência. Ele pisoteará outras entidades ou espécies para alcançar os seus propósitos. Essa força egóica está ativa em todos os seres vivos, desde a minúscula ameba até o rei mais poderoso. O impulso do ego poderia ser chamado de protetor e ditador do universo vivo. É nesse ponto que a maioria das pessoas do mundo, na atualidade, se confunde ao contemplar a possibilidade da existência de um Deus. Elas analisam as atividades de diversas espécies impulsionadas por consciências egóicas, uma alimentando-se da outra para sua subsistência, e decidem que essa selvageria deve ser trabalho do Criador. Como, então, o Criador pode ser um Deus de amor? Esse é um dos mal-entendidos e crenças que eu gostaria de desfazer. É meu propósito que todo mundo compreenda que o universo inteiro tem em seu núcleo de base e fundamento de todas as coisas a força vital divina, que inspira e respira através de toda a criação,
Ela é o equilíbrio oculto, porém poderoso, do qual todas as coisas extraem, extraíram o seu ser, forma e estrutura. Ela é o espaço dos cientistas, no qual é conduzido o movimento e a ligação das partículas elétricas. Ela é tanto o impenetrável e sempre desconhecido terreno da existência, como também a fonte oculta de toda a substância que há em todas as coisas do universo. Só um minutinho aí. Tem muita coisa aí, né? Muita gente. Principalmente sobre o ego, né? Que a gente tanto falou agora há pouco aí, né? Então, o que eu achei mais importante da gente entender aqui é isso aqui, ó. O impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena. Se a gente entender isso aqui, a gente não entra em conflito. Aonde que está? Tá no meio do parágrafo, do segundo parágrafo. Aí onde ele está assim, ó. O ego em todo ser vivo é unicamente o assento da consciência terrena. Ele de maneira nenhuma se assemelha à realidade divina que constitui a alma. Está diferenciando bastante aqui, né? Está dando características distintas. A alma, ela é divina, né? Ela é essência divina. Enquanto que o ego, ele é só uma ferramenta que a consciência criou, né? Para preservar a vida do indivíduo, da individualidade, da personalidade. Ele só tem, ele só age, né, no ambiente terreno. Por quê? Porque se o indivíduo morre, desencarna, o ego desaparece. Entenderam? Isso me dá uma dica muito interessante, importante, né, para os nossos conflitos. Então, se o ego só trabalha, se ele só pertence unicamente à dimensão terrena, então se eu quero expressar, né? Se eu quero andar no reino dos céus, se eu quero expressar a consciência, então eu tenho que ter plena consciência disso, de que o que vier do ego é problema. Não, problema não, né? Não vou matar o ego assim também não, né? Ele tem sua importância também, né? Bastante. Mas, geralmente, o impulso egóico, ele pode criar conflitos, geralmente, né? Porque ele quer atender o indivíduo. A gente tem que lembrar disso. Bom, o restante é você e sua consciência, em meditação e oração, né? E você vai decidir isso aí. E a psique, na página anterior, né, que ele falou bem pouco, deixa eu ver se ele vai falar mais aqui. E a psique, que ele diz aqui que é o recanto mais profundo de sua consciência humana. Lembra que ele diz lá na carta 8, ele diz que o ego, ele domina a psique para satisfazer as necessidades do indivíduo, ele manipula a psique, e é a própria psique que começa a dar espaço para a alma, né? Influenciá-la, e aí ela começa a decidir. O que está acontecendo com a gente aqui é que a psique, ela está tendo influência da alma e do ego. Então ela está começando a fazer comparações. É quando você começa a pensar, não, isso aqui não está certo eu fazer, não. Ela que julga o que é certo e o que é errado, entendeu? Então a gente está nesse nível de consciência. A nossa psique está começando a ouvir a alma e ouvir o ego. Então ela começa a comparar. E ela vai crescer a ponto de que ela vai ouvir mais a alma do que o ego. Aí a gente começa a passar do nível egóico para o nível Divino. consciencial, divino, consciência crística. Legal, né? Mas é assim, é o dia a dia, né? A gente É, vai.
Olha, o Rodrigues, tem aqui um pouquinho adiante, na página 264, que ele fala assim: a psique acaba por renunciar aos impulsos da consciência egóica em favor da realidade divina, e Exatamente. seja capaz de renunciar ao ego através da morte de sua personalidade. Ele vai falar um pouquinho É ali adiante. exatamente isso que está acontecendo com a gente, né? Nós vamos chegar nesse ponto aí, com esforço, né? Com dedicação, com persistência, mesmo em dias difíceis, de energia baixa, de frequência baixa, mas nós prossigamos. Nós vamos conseguir chegar lá. É isso, exatamente isso aí, Ana, exatamente isso aí. Eu tenho tudo que é da psique, e alma e ego, tá tudo grifado aqui no meu livro. Então, eu já toda vez que falo alguma coisa, eu marco. E outra Sim. coisa que ele fala no final aí, né? No final da página 259, é que o universo inteiro tem seu núcleo de base, ou seja, uma base, um fundamento, né? A força da vida, força vital divina, né? Ela respira através de toda a criação, ela é equilíbrio oculto, é poderosa. Todas as coisas extraíram seu ser dela, né? Forma e estrutura. É o espaço dos cientistas. Por quê? Porque é lá que estão os impulsos, né? Ligação, rejeição, eletromagnetismo, tá? No qual é conduzido o movimento de ligação das partículas elétricas. É impenetrável, é o terreno da existência, enfim, né? Ele está dando aí adjetivos, né, da Do que é consciência divina, né? da consciência divina. Alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Se não, olha, gente, nós começamos, eram 8h25, desculpa, 9h25, né? 9, São 10 9 e e trinta 21. e seis. Acho que tá bom, né? A gente para na página 259. É, quiser voltar um pouquinho, quiser voltar no segundo parágrafo ali em cima. No segundo parágrafo, ele vai entrar num assunto bem interessante aí, né? Será muito discutido pelos cientistas, né, e tal. Ele está parando aqui, né? Mas tudo bem. A gente pode voltar amanhã, se quiser Sim, voltar. Qual é? A gente vai voltar onde? onde Solano? começamos. Ah, tá. Então, na página Não, é 258. não, o ego é governado exclusivamente pela corrente. 59. É, Ah, tá. segundo parágrafo da Tudo bem. página 259, Essa tá? aula está sendo gravada, viu? Essa Ah, aula, essa- esse encontro está sendo gravado. Devia ter avisado antes, né? Eu nem teria falado do meu teto aqui. Mas se você. Não, é bom, é bom. Isso é o cotidiano, Ana, né? É o cotidiano nosso, entendeu? Porque é a nossa realidade mesmo, né? Não É tem que ficar válido, com certeza é válido. concreta a questão, né? O que você fala da sua aí, tem outros aí ouvindo, falou, e é meu caso esse aí. Pode ser que alguém se identifique, né? E se sirva a reflexão, mas eu vou Exatamente. pensar no que você falou, viu, Rodrigues? Vou refletir. Não, não, eu não, por favor. Só consciência. Falou para eu tirar. Eu sou aprendiz tanto quanto vocês aqui, tá? Eu estou no Ô, mesmo barco, Ana, trem. ô, Ana, se eu Oi. fosse você, orava mais, meditava mais, espera um pouco, porque a consciência vai dar um jeito. Foi o que eu pensei, a solução vai aparecer. Não adianta eu ficar Uhum. fazer isso, vou fazer aquilo, não. De repente os caras falam, olha, Ana, a gente mudou de ideia. Sei lá, não existe milagre. Pode ser, Verdade. Sim, né? para o universo há todas as possibilidades. A que for melhor para todos, ele vai falar. Eu E o posso pensar, mandar uma energia e eles mudarem de ideia. Olha, a gente falou que não podia, mas considerando que outras pessoas fizeram, tudo bem se ô ficar. Ana, a hora que você for dormir, você pensa assim, fale assim, a mesma consciência divina que está em mim, ancorado na minha consciência,
está ancorado na consciência do fulano lá que está resolvendo isso. É a Tá. mesma consciência. Aí eu quero ficar com a minha casa como está. Porque a consciência divina atua, porque é a que está em mim, está nele. Ele vai acordar e falar: Nossa, o que eu estou fazendo com a Ana? A Faça isso. oração, Eu a hora, acredito. Coração. Hoje, quando eu fiz a meditação, eu entreguei e falei: olha, eu vou parar de É, querer uma solução. Eu vou entregar e vou ver o que que vai acontecer. isso. Isso, perfeito. lembra da oração, como é que é? Você até falou naquela hora, eu peço a solução completa, peço, né? Eu entrego a ti, peço a solução completa e que seja é, Não, de acordo com as minhas necessidades. Então você está pedindo para o Pai resolver para que exatamente. todos, né, para que todos sejam atendidos por igual, para que É, eu ninguém se te prejudique. falei que seja bom para todo mundo. A coisa é Isso. amorosa quando é bom para todos, né? Isso, E isso a aí. consciência trabalha dessa forma, né? Todos, onde todos estão plenamente satisfeitos. É Isso isso. aí. Irmãos, Tchau, gente. até Boa amanhã. noite. Até amanhã. Boa noite, gente. Boa Tchau. noite. Foi Até ótimo, amanhã. muito bom. Até amanhã. Obrigada, viu, professor? Eu já saí. Ele não viu, o Tchau. professor não viu. Vocês todos são professores. Ah, tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite.